Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. Amanhã tem jogo do Santos, amanhã tem Santos em campo. E se amanhã tem jogo do Santos, hoje é dia de pré-jogo dos meninos de fora da vila, pelo menos quando a gente não falha nesse aspecto. Mas os pré-jogos tem que ter. Então falaremos aqui de Santos e Cruzeiro, na verdade Cruzeiro e Santos. E um jogo que terá inclusive no masculino e no feminino na mesma data, né? No mesmo dia. Os dois em Minas Gerais em momentos diferentes, em horas diferentes. Então falaremos aqui um pouquinho dessas duas partidas. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, compartilha e comente aí as suas expectativas para esses dois duelos contra a Raposa Mineira, um time que é sempre complicado, né? Sempre complicou o Santos, acho que desde 66, assim, é um time que é difícil de ser vencido. Até no ano que eles caíram, que foi em 2019, foi um time que deu trabalho para o Santos acabou perdendo o jogo em Minas, aquele jogo que o Gustavo Henrique foi expulso no segundo minuto, mas o Santos venceu o último jogo, o último encontro entre eles, foi aquela goleada de 4-1 do time do São Paulo, e foi o ano que o Cruzeiro caiu, ficou 3 anos na Série B, então 20, 21, 22, ano passado, com investimentos da compra do Ronaldo, o ex-jogador, voltaram muito bem e aparecem aí num campeonato até agora bom, enfim, não tem muitos jogos, mas até agora vem mostrando mais futebol que o Santos, por exemplo. Santos que vai a campo possivelmente com Camacho e Joaquim nos lugares de Bauerman expulso e Dodi já suspenso no terceiro amarelo. Então, como a gente destacou, em 3 jogos no campeonato, o Rodrigo Fernandes já está pendurado e o Dodi já foi suspenso. Dá para imaginar que são 2 jogadores que se ausentarão de muitas partidas pela questão de suspensão. O Bauerman, a gente lembra, foi aquela expulsão no final da partida contra o América Mineiro, até providencial, uma falha dele mesmo, tem que fazer a falta, foi falta para expulsão, nada que contestar aqui. Mas temos uma possível escalação já divulgada tanto no GE quanto na Gazeta Esportiva com apenas uma dúvida, né, uma questão. Então, João Paulo no gol, Natan, que segue titular, apesar do João Lucas já aparecer entre os relacionados, então já tem condições, é possível que entre durante a partida. Então, Natan segue titular, Messias e Joaquim, é o Messias que vem fazendo a dupla com o Bauerman, e o Joaquim, que era o titular antes de se contundir, e Lucas Pires, até porque a outra opção seria o Maicon. Mas, segundo o GE... segundo a Gazeta Esportiva, desculpem, o crédito é errado, o Maicon apresentou... Cadê? Sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e ficará de fora. E... deixa eu continuar aqui com a escalação. No meio, Rodrigo Fernandes, Camacho e Lucas Lima. Então Camacho entrando no lugar do Dodi. A outra opção seria o Sandri, que apresentou um quadro de infecção e foi cortado da lista de relacionados. Então veja só, o azar não só deles, mas o azar do Santos também. Os 2 jogadores que são suspensos da partida, que são desfalques por suspensão, são das posições em que outros 2 jogadores que não vinham jogando e que poderiam entrar têm a mesma posição e têm questões de saúde e acabam não figurando entre os titulares. Então o Sandri, que poderia fazer essa volância no lugar do Dodi, apresenta aí um quadro de infecção, e o Michael não é exatamente que seria uma opção melhor, mas seria um zagueiro no banco, né? O Santos fica sem Michael e sem Bauerman para as opções de banco. Joaquim deve ser o titular. Então, João Paulo, Natan, Messias, Joaquim, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Camacho e Lucas Lima. Aí, no ataque, nós temos a dúvida, não no caso do Mendonça, que deve ser titular, fez um bom jogo contra o América Mineiro, fez um bom primeiro tempo contra o Newell's Old Boys. Márcio Leonardo, que apresentou febre na Argentina, volta, deve ser o titular no seu possível último jogo antes de ir para a seleção brasileira.
E aí a dúvida fica entre Lucas Braga ou Daniel Ruiz. Daniel Ruiz, que foi o titular na outra partida, né? Substituindo assim o Soteldo, que está nessa lesão, que deve tirar ele de alguns jogos ainda. A previsão acho que é de algumas semanas, pelo que eu ouvi. E o Lucas Braga, que entrou durante a partida, voltando de lesão, e que acabou perdendo aquele gol absurdamente feito, debaixo da trave, sem goleiro, e ele conseguiu chutar no jeito mais difícil de perder. Tanto na Gazeta Esportiva quanto no GE, no GE o Daniel Ruiz é favorito e o Lucas Braga é a possível opção. Na Gazeta Esportiva, o Daniel Ruiz é favorito, o Lucas Braga é possível opção. No GE, ao contrário, o Lucas Braga favorito, Daniel Ruiz possível opção. Sinceramente, eu acho que o Daniel Ruiz assume, até porque ele não estava tão mal contra o Newell's Old Boys, e o Lucas Braga perdeu aquele gol. Eu acho que até para poupar um pouco o Lucas Braga, eu acho que não vai ser o Daniel Ruiz. Não vai ser o Lucas Braga titular, acho que o Daniel Ruiz começa, e aí teremos essa parte da retaguarda, né? João Paulo, Natan Messias, Joaquim Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Camacho, Lucas Lima, Mendonça, Daniel Ruiz e Marcos Leonardo na centroavância. Não sei se eu queria o Camacho exatamente, mas o Santos não tem muitas opções, né? O Alisson não faz essa função, então é sempre o Camacho está um pouquinho mais intenso do que normalmente. Lembrando que o Santos está no meio da tabela. Deixa eu atualizar aqui, eu tô com uma tabela meio atrasada, mas o Santos está lá no meio da tabela, em 11º, com o mesmo número de pontos que um monte de gente, né? Que o São Paulo, que o Vasco, que o Atlético Mineiro e que o Bragantino, mas está atrás do São Paulo pelo saldo de gols, atrás do Vasco pelo número de gols marcados, atrás do Atlético Mineiro eu suponho que pelo número de cartões amarelos, já que o Santos tem tomado muitos cartões. E na frente do Bragantino, porque o Bragantino tem um saldo de gols pior, apesar de ter também uma vitória, um empate e uma derrota, assim como o Santos, ele tem um saldo de gols pior. E por quê? Porque na última partida ele tomou 3-0 do Cruzeiro, então um Cruzeiro que vem bem, um Cruzeiro que começou perdendo do Corinthians de 2-1 fora de casa, mas venceu o Grêmio em casa e meteu 3-0 no Bragantino fora de casa. Então, bons resultados do Cruzeiro, esses dois últimos. 2 vitórias, deixam o Cruzeiro em 6º lugar, saldo de 3 gols positivos, mas principalmente 2 vitórias e apenas uma derrota. E um time que vem dessa... Não sei se crescente é o termo, mas vem com um treinador que é diferente do que jogou o Campeonato Mineiro, né, o Pepa, que é o português. O Santos chegou a cogitar em alguns momentos, assim, naquele período, o Santos derruba treinador e aí sempre falam de algum estrangeiro. Foi mais na época pré-Bustos, né, mas acho que foi comentado o nome dele, do Pepa. Acabou que ele foi contratado pelo Cruzeiro e tem dado jeito no time, né? Então, somado ao fato do Santos sempre sofrer para ganhar do Cruzeiro em Minas, mesmo no ano que o Cruzeiro foi rebaixado, o Santos não conseguiu vencer lá, tudo indica que será, sim, um jogo bastante complicado. Aqui, vou até dar uma olhada quando foi a última vez que o Santos venceu em Minas Gerais. Estou olhando aqui o retrospecto dos últimos jogos. Como eu disse, o Santos tem dificuldade, né? Em 2018, por exemplo, o Santos perdeu o Santos perdeu os 2 jogos do Brasileiro, e aí teve aquela vitória da Copa do Brasil, né? O Santos em 2018 pegou o Cruzeiro na Copa do Brasil, conseguiu reverter, mas perdeu nos pênaltis daquele jeito terrível. Em 2017 o Santos não perdeu em Minas, mas perdeu na Vila, empatou em Minas e perdeu na Vila. Em 2016 o Santos empatou em Minas e ganhou na Vila. Em 2015 o Santos venceu em Minas. Então foi a última vez que o Santos venceu em Minas, foi no... Bom, a última vez mesmo que o Santos venceu em Minas foi na Copa do Brasil. Só que não conta muito. O Santos ganhou de 2-1, aí teve aquele lance do Gabigol no último minuto, que o juiz acabou, mas o Gabigol ia sair na cara do gol, enfim, não gosto nem de lembrar desse jogo. Mas o Santos perdeu nos pênaltis, né? Então não conto tanto. A última vez que o Santos realmente venceu em Minas foi aquele 1-0, que foi a única vitória do Santos fora de casa no Brasileiro de 2015. Quando chega o Dorival, ajeita o time, enfim. O Santos vence com um golaço do Ricardo Oliveira. O Santos venceu na Vila por 1-0, venceu em Minas por 1-0,
mas de lá para cá só essa vitória, que para mim nem vale muito, da Copa do Brasil. Então é muito difícil vencer o Cruzeiro lá. Verdade que o Santos ficou 3 anos sem jogar com o Cruzeiro, talvez vencesse, mas o Cruzeiro estava na Série B, que nós nunca passamos por lá e não enfrentamos eles, acho ótimo. Então o masculino é isso. Agora falar um pouco do feminino também, que enfrenta o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino às 19 horas. Então o jogo do Santos do Santos masculino às 16 horas do horário de Brasília, o jogo do Santos feminino às 19 horas do horário de Brasília, um no Mineirão, outro no Sesc Alterosas. E as Sereias da Vila vêm de vitória, venceram o SK Brasil no Campeonato Paulista durante a semana, e também venceu os 3 últimos jogos do Brasileirão. O time do Cleiton Lima venceu o Avaí Kinderman de goleada, venceu o São Paulo com gol no finalzinho, e venceu o Internacional, depois de ter começado vencendo, tomou um empate e venceu também. O Santos, neste momento, está na 6ª posição, as Sereias, que está na zona de classificação, já é bastante coisa, com 17 pontos, empatado com o Palmeiras, que é um time que vende muito investimento. É que o Palmeiras tem muitos gols marcados, só que é interessante, os times que têm muitos gols marcados foram inflacionados pelo confronto com o Ceará. Então, por exemplo, o Real Brasília não enfrentou o Ceará e tem poucos gols. Quero ver se o Internacional enfrentou o Ceará. Então, por exemplo, o Flamengo, a Ferroviária já enfrentou o Ceará, tem 29 gols. O Flamengo já enfrentou o Ceará, tem 17 gols. O Corinthians já enfrentou o Ceará, tem 39 gols. Aí o Internacional, que não enfrentou o Ceará, tem 6 de saldo, só 16 gols marcados. O Santos também. Aí o Palmeiras tem 34 gols marcados, já enfrentou o Ceará. E o Ceará tem 59 gols sofridos. Então são times realmente muito... Tanto o Ceará quanto o Real Ariquemes no feminino são times muito fracos, né? O Ceará tem 59 gols sofridos, o Real Ariquemes tem 43 gols sofridos. E o Santos não enfrentou nenhum desses dois times, então eu suponho que, apesar do Santos estar empatado em número de pontos com o Palmeiras, está atrás no saldo de gols, mas talvez, enfrentando esses dois times, consiga tirar essa diferença. Neste momento, o Palmeiras tem 26 de saldo de gols, o Santos tem apenas 11. Esperamos que o Santos consiga novamente apresentar um bom futebol, lembrando que o Cruzeiro é o 8º colocado, então o Santos veio de jogos muito importantes. A vitória contra o São Paulo permitiu ao Santos entrar no G8, senão seria ultrapassado pelo São Paulo. A vitória contra o Internacional, que está acima do Santos na tabela, permitiu que o Santos continuasse na frente do São Paulo. Então 2 vitórias muito importantes, na frente do Cruzeiro também. E agora o Cruzeiro, que está abaixo na tabela, mas faz uma campanha boa, só está 3 pontos atrás do Santos. Então novamente um jogo muito importante para o Santos se manter na zona de classificação, lembrando que o Santos não se classificou, né? As Sereias não se classificaram, não ficaram entre as 8 melhores do Campeonato Brasileiro do ano passado, algo que me deixou relativamente chateado, porque claro que é um campeonato difícil, claro que é um campeonato que vem evoluindo, mas demonstra muito como os outros times avançaram e o Santos não. Sendo que o Santos tem uma jogadora, por exemplo, no nível da Cristiane, da Kathleen, assim, grandes jogadoras. Então o Santos tem potencial para fazer mais. Acho que essa crescente do Santos foi muito boa. Depois da derrota contra o Grêmio fora de casa, o Santos conseguiu aí bons jogos, 3 vitórias seguidas, muito importante. E são 9 jogos até agora. Lembrando que são 15 até o final, então temos mais 6 partidas. O Santos precisa aí tentar subir, agora se estabilizar dentro da fase de grupos, né, da classificação para a fase do mata-mata, né, e ficar de preferência do 4º para cima para ter algum tipo de vantagem no mando, né. Então, Cruzeiro com 14 pontos terá a visita das Sereias, que tem 17 pontos na 6ª posição. Lembrando que se o Santos chegar a 20 pontos, a depender dos resultados, né, pode ser que passe aí. Se o Palmeiras, por exemplo, vencer o Inter fora de casa, o Santos passaria o Internacional. Se o Inter vencer o Palmeiras, o Santos passa o Palmeiras, caso vença, né? E se os dois empatarem e o Santos vencer, o Santos passa os dois, ficaria em 4º, seria excelente. Então toda a nossa torcida para as Sereias da Vila amanhã às 19 horas, horário de Brasília. Lembrando então, Santos masculino
que vai a campo com João Paulo, Natan Messias, Joaquim, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Camacho e Lucas Lima, Lucas Braga ou Daniel Ruiz, possivelmente Daniel Ruiz, Mendonça e Marcos Leonardo, jogam às 16 horas do horário de Brasília, transmissão do Premier. As Sereias da Vila jogam às 19 horas, transmissão do canal oficial do Cruzeiro no YouTube. Então, os 2 jogos que podem ser assistidos aí, esperamos que 2 vitórias para que nosso fim de semana seja maravilhoso, com bons jogos do Santos. O último fim de semana foi muito bom, o feriado, né? O Santos entrou em campo com os meninos da base, conseguiram recuperar, conseguiram um empate com sabor de vitória, outras vitórias, as Sereias venceram, o Profissional venceu finalmente. Tudo que nós queremos é mais um jogo desses, mais um fim de semana desses, em que o Santista consiga dormir feliz aí no seu domingo para enfrentar a semana de bom humor. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força, deixe seu like, compartilhe e comente o que você achou dessas possibilidades de escalação do masculino, do jogo do feminino, dê seus palpites para os 2 confrontos contra os mineiros, contra as Raposas de Minas, e no mais, pra cima deles, que o Santos vence os 2 jogos amanhã. Um abraço!